Oi pessoal, vamos para a nossa próxima discussão, nosso próximo vídeo, né? A gente está fazendo aquele percurso dentro da discussão do que a gente tem chamado de comportamento social. No último vídeo discutimos a noção de controle pessoal ou controle interpessoal. Eu gosto mais da ideia de interpessoal. No livro tá na noção de controle pessoal, mas é basicamente a ideia de dois indivíduos interagindo entre si, então onde o comportamento de um funciona como elemento da contingência do outro, e nesse sentido, então a gente vai falar de uma relação de controle entre esse indivíduo e o outro. Tá? Nessa lógica, hoje a gente discute a noção de controle pelo grupo. Tá? Lembrando, quando a gente estava discutindo lá a noção de comportamento social, que a gente vai estar sempre olhando para o comportamento do indivíduo em relação a um ambiente social. No nosso caso aqui agora, o comportamento do indivíduo em relação a um ambiente social que a gente vai chamar esse ambiente de grupo. Tá? Ao invés de a gente falar de uma relação com um indivíduo, onde esse ambiente social é composto pelo comportamento de um indivíduo, aqui agora a gente está falando de uma relação de controle sobre o meu comportamento que envolve múltiplos indivíduos. Tá? Então, nessa ideia, a gente vai falar de grupo. O Skinner ele começa o capítulo falando, olha, nesse sentido de um indivíduo exercer controle sobre o outro na relação interpessoal, a gente pode supor que o indivíduo está sujeito a um controle muito mais forte, muito mais poderoso, quando duas ou mais pessoas estão agindo de forma não conjunta, porque não necessariamente estou falando de dois indivíduos agindo conjuntamente em relação ao meu comportamento, mas dois ou mais indivíduos agem na mesma direção em relação ao meu comportamento. Tá? Isso vai acontecer quando o meu comportamento afeta essas duas ou mais pessoas de forma mais ou menos semelhante. Então, se a gente recupera a ideia do controle pessoal, quando o meu comportamento afeta o comportamento do outro aversivamente, esse outro age sobre mim buscando eliminar ou diminuir a probabilidade de eu voltar a me comportar da forma como eu me comportei. Então, o comportamento desse outro que minimiza a probabilidade de eu agir de determinada forma vai ser um comportamento que está sendo reforçado negativamente. Eu, ao me comportar e gerar estimulação aversiva para o outro, eu crio então uma contingência aversiva, condição para o reforçamento negativo. Tá? Se o meu comportamento gerar condições reforçadoras para o comportamento desse indivíduo, ele vai agir no sentido de aumentar a probabilidade de eu voltar a me comportar da maneira como eu me comportei, porque ao fazer isso, ele aumenta a probabilidade dele se deparar com condições reforçadoras. Beleza. Quando o meu comportamento afeta duas ou mais pessoas da mesma forma, ou seja, o meu comportamento gera estimulação aversiva para dois indivíduos, o mesmo comportamento meu gera estimulação aversiva para dois ou mais indivíduos, ou o meu comportamento gera condição reforçadora para dois ou mais indivíduos, esses indivíduos vão agir
mais ou menos da mesma forma, ou seja, vão emitir comportamentos que tornem provável que aquele meu comportamento que gerou estimulação aversiva para ambos diminua de frequência, ou aquele meu comportamento que gerou condição reforçadora para ambos aumente de frequência. Então, nesse sentido, isso que ele vai falar, há uma condição mais poderosa. Mais poderosa como? Na medida em que eu tenho múltiplas fontes de controle, 2, 3, 4 indivíduos que ou mais que vão agir de forma consonante. Ou seja, se o meu comportamento gera estimação aversiva para 2, 3, 4, 5, 6 vários indivíduos, esses 2, 3, 4, 5, 6 vários indivíduos vão agir de uma forma unificada, no sentido de que todos vão buscar minimizar a frequência desse meu comportamento. Ou se for um comportamento meu que gera estimulação reforçadora para todo mundo, esse todo mundo vai se comportar frente a mim, buscando aumentar a probabilidade de ocorrência desse meu comportamento. Então, como eu tenho múltiplas frentes, se eu, sei lá, minto e várias pessoas me punem, isso pode ser mais poderoso do que apenas uma única pessoa me punindo. Né? Aqui a gente está falando de relações onde o meu comportamento afeta individualmente o comportamento desses indivíduos. Individualmente, o comportamento de indivíduos é estranho, né? Mas tudo bem. E onde esses indivíduos eles não apresentam organização, no sentido do que a gente vai começar a falar quando a gente entrar nas instituições de controle, que é já já. Ali tem organização. Estou falando de governo, estou falando de economia, estou falando de educação, de religião. Existe organização na forma de exercer controle sobre o comportamento dos indivíduos. Aqui não necessariamente. Então, o meu comportamento de mentir pode estar sendo punido pelo Joãozinho, pode estar sendo colocado em extinção pela Mariazinha, e o meu de falar a verdade está sendo reforçado pelo Pedrinho. Joãozinho, Mariazinha e Pedrinho estão tendo comportamentos distintos frente ao meu, estão se configurando como elementos distintos da minha contingência, mas os três estão agindo de uma forma minimamente semelhante no sentido funcional, no sentido de tornar mais provável o meu falar a verdade e tornar menos provável o meu falar a mentira. Desculpa. Não existe necessariamente uma organização, apesar de que essa organização pode até vir a existir em função desse efeito comum. Enquanto estratégia de controle, o grupo basicamente vai classificar meu comportamento. Comportamentos tidos como bons, como certos, como corretos, como éticos, e os meus comportamentos tidos como ruins, maus, antiéticos. Essas classificações vão depender do que eu estou falando, do efeito que o meu comportamento gera sobre o outro. Meu comportamento que é entendido, ou melhor, meu comportamento que gera consequências reforçadoras para os membros do grupo, esse meu comportamento vai ser classificado como um bom comportamento. O meu comportamento que gera consequências aversivas para os membros do grupo, ele provavelmente vai ser classificado
como um mau comportamento, como um comportamento errado, como um comportamento antiético, tá? E a partir dessas classificações que são dependentes do efeito que o meu comportamento gera sobre os membros do grupo, a partir então dessas classificações, meu comportamento é consequenciado. Bons comportamentos, ou seja, comportamentos meus que geram consequências reforçadoras para os membros do grupo, vão ser reforçados. Comportamentos maus meus, ou seja, comportamentos meus que são classificados dessa forma por gerarem condições aversivas para os membros do grupo, vão ser comportamentos meus que vão ser punidos. Tá? Não há ali uma formalização dessa classificação, mas ela existe. Tá? E esses próprios termos classificatórios são muitas vezes usados como consequência. Muito bem, muito bom, não, que coisa feia, isso é muito mal de fazer. Ou seja, esses rótulos de categorias de efeitos acabam funcionando como adquirindo funções de consequenciação, tá? Como bons ou maus comportamentos. Então, basicamente, o grupo ele vai fazer com que o meu comportamento que gere um efeito reforçador tenha maior probabilidade. E o meu comportamento que gera consequências aversivas tem baixa probabilidade. Por quê? Porque isso é reforçador, seja positivamente para os meus bons comportamentos, seja negativamente para os meus maus comportamentos, isso é reforçador para os membros do grupo. Tá? Vamos pegar um meu comportamento agressivo, ou seja, um comportamento meu que gera efeitos aversivos. Se o meu ato agressivo diminui de probabilidade, eu tenho um reforço negativo que aparece para aqueles aos quais eu sou agressivo. Tá? O grupo, então, ele quando o grupo age sobre o indivíduo, quando o grupo elimina comportamentos do indivíduo, que faz parte, logicamente, daquele grupo, esse indivíduo, ele perde reforçadores. Como assim? Se o mau comportamento está ocorrendo, se eu estou sendo agressivo, se eu estou mentindo, se estou apresentando comportamentos se eu estou apresentando maus comportamentos. Se essas respostas estão ocorrendo, é porque existe fonte controladora mantenedora dessa resposta, desses padrões de resposta. Ou seja, existe reforço para manutenção desse meu comportamento. Se existe reforço, no momento em que o grupo cria uma contingência que diminui a probabilidade dessa minha resposta agressiva, desse mau comportamento, voltar a ocorrer, ou seja, existe uma diminuição de probabilidade de ocorrência de comportamentos.
Se existe essa diminuição de probabilidade, existe, em decorrência disso, a diminuição de probabilidade de eu ter acesso àqueles reforçadores que aquela resposta gerava. Então, me submeter à contingência do grupo acarreta necessariamente em perda de reforçadores pessoais, ou seja, aqueles meus comportamentos que eu emito, que geram reforço para mim, que geram reforço para o meu comportamento, mas que gera consequências aversivas para os membros do grupo. Em função disso, o grupo cria contingências para minimizando, estou perdendo reforçadores pessoais. Tá? Mas por que cargas d'água, então, eu me insiro num grupo? Já que, ao me inserir no grupo, eu necessariamente estou perdendo reforçadores pessoais. Eu me insiro no grupo porque, apesar de perder reforçadores pessoais, eu entro em contato com reforçadores que são maximizados por estar em grupo. Via grupo, eu consigo cercear comportamentos de outros indivíduos que geram consequências aversivas para o meu. Via grupo, eu entro em contato com consequências reforçadoras que apenas ao ocorrer em grupo geram estimulação reforçadora. Lembra do exemplo, quando a gente estava falando de comportamento social lá atrás? Que eu vim para vocês e falei, olha, pega ali a parada de 7 de setembro do militar desfilando, fazendo o desfile da parada de 7 de setembro. As pessoas assistindo, aplaudindo aquilo. Esses aplausos afetam o comportamento do indivíduo, reforçando o comportamento do indivíduo. Mas, para aquele que está batendo palma, esse bater palma é contingente ao comportamento do grupo. É só porque existe um bando de gente desfilando que o carinha está batendo palma. Se tivesse só um, provavelmente ele não batesse palma. Mas o efeito sobre aquele que está recebendo é individual e particular. Tá? Então, percebam, esse cara da parada do 7 de setembro entrou em contato com reforçadores exclusivamente por estar em grupo. Tá? Então, apesar de eu perder reforçadores me inserindo num grupo, eu entro em contato com outros que eu não teria condições de entrar por estar em grupo. Então, essa perda de reforçadores é balanceada com o ganho de outros. Tá? Mas esse grupo, então, na hora que a gente olha para essa organização, a organização do grupo, não organização no sentido padronização de estratégia de controle, não, mas a organização no sentido de uma prática em função de efeito comum sobre os demais membros do grupo para um determinado comportamento. Esse efeito comum e, decorrente disso, uma ação dos demais membros do grupo, no sentido de diminuir a probabilidade daqueles comportamentos aversivos e o aumento da frequência dos comportamentos ditos reforçadores para os membros do grupo, acarreta numa manutenção de comportamento. Como assim? Acarreta numa manutenção do status quo. Grupo mantém aqueles que agem semelhante aos membros do grupo.
o comportamento desviante é eliminado. Isso é interessante. Por isso que a gente vai discutir essa ideia. Ele vai virar para o seguinte: olha, o comportamento aversivo é eliminado. Ou seja, o comportamento que foge, o comportamento aversivo normalmente ele foge do padrão daquele mantido pelos membros do grupo. Isso acaba gerando uma condição que é a de eliminação dos comportamentos entendidos como desviantes. Porque todo comportamento que gera condição aversiva para os membros do grupo são comportamentos desviantes. Então acaba isso tendo efeito não apenas sobre o comportamento que gera efeito aversivo, mas para todo e qualquer comportamento desviante. E aí a gente começa a olhar para o grupo nesse sentido de manutenção de status quo, o grupo como manutenção de padrão, como manutenção de estereótipo, como manutenção de pré-concepções no sentido pejorativo do termo preconcepção, quanto não, mas concepções previamente dadas. O desviante passa a ser um comportamento eliminado. Tá? Todo grupo elimina o diferente. Tá? Se a gente pega o grupo daqueles que aceitam tudo, tá? O grupo das pessoas que aceitam todas as variações possíveis de comportamento. Esse grupo elimina aquele que não aceita. Entende? Então, todo grupo mantém comportamentos semelhantes ao padrão do grupo e elimina comportamentos distantes do padrão do grupo. Tá? O Skinner vai fazer uma discussão lá no final do capítulo sobre o que mantém a justificação para o controle do grupo, que é o primeiro momento em que ele começa a falar de noções de ética. E aí, ele está começando a dar alguns indícios que a gente vai discutir no final da disciplina, que é da onde surge o conceito de ética. O conceito de ética vai surgir dentro da prática do grupo. O comportamento ético é aquele comportamento que gera condições reforçadoras para os membros do grupo. Comportamento antiético é aquele comportamento que gera condições aversivas para os demais membros do grupo, no mesmo sentido do certo e errado. Então, certo e errado, ético e antiético, ele começa a dar alguns sinais para virar e falar o seguinte: isso é completamente relativo. Isso é relativo à prática do grupo, aos elementos mantenedores do comportamento dos grupos. Aí é aquilo que é entendido como aversivo para os membros do grupo. Ah? Então, a organização do grupo fica dada por esses valores éticos, valores do certo e do errado. Valores éticos do certo e do errado se insere dentro da relação de contingência, que vai manter, vão ser mantidos esses comportamentos. Ah? Então, quando a gente olha para o controle pessoal, ele é um controle forte por conta dessa proximidade entre indivíduo controlador e indivíduo controlado. A gente fez essa discussão lá no capítulo passado. O grupo ele é extremamente poderoso porque ele tem essa característica da relação pessoal, mas ampliada em vários indivíduos.
São vários indivíduos identificando fontes de controle distintas sobre o meu comportamento e atuando através dessas fontes de controle particulares do meu comportamento. Lembra lá o exemplo. Alguns punem o meu falar uma mentira, outros colocam em extinção, outros reforçam o meu falar uma verdade. Então essas relações de proximidade se ampliam na relação do grupo. Por isso o grupo é tão poderoso, no sentido de controle particular do comportamento dos indivíduos. Porque são vários indivíduos agindo em consonância, em termos de prática comum. Tá? E é a partir dessa relação de grupo que o Skinner vai começar a introduzir as ideias de instituição. Por exemplo, na hora que ele for discutir governo, ele vai falar governo democrático, ele tem que estar, em alguma medida, em consonância com a prática do grupo que colocou esse indivíduo no lugar de governo. É no momento em que esse indivíduo governante cria contingências, estabelece contingências que reproduzem a prática do grupo, que o grupo mantém esse sujeito no lugar de governo. Tá? Então, a dinâmica de coesão em termos de efeito determina a forma como qual esse grupo vai atuar. Beleza, pessoas? Esse vídeo vai ser bem mais curto, porque o texto é bem mais curto, é denso, mas é mais simples, é denso, mas ele é mais curtinho. Falei aqui de alguns elementos que eu considero importantes lá do texto. A gente termina aqui essa parte mais de controle social difuso, que é a ideia do controle pessoal e a ideia do controle pelo grupo, e vamos entrar na lógica das relações de controle institucionalizadas, organizadas e preparadas para exercer controle. Tá? A nossa aula da semana que vem vai ser um pouquinho diferente, eu vou explicar isso ao longo da semana, vou colocar uma explicaçãozinha lá. E é isso. Boa semana para quem está vendo isso no início da semana, bom final de semana para quem está vendo isso no final de semana. Até mais, pessoas.